Olá, tudo bem? Nós queremos trazer mais um vídeo para você e quero falar um pouquinho para você sobre o engano, sobre as mentiras que surgem então, tendo como origem o mundo espiritual. Eu quero abrir a Bíblia em 1 Reis, capítulo de número 22, a partir do verso 20. Quero refletir, meditar então a partir desse texto então com você. Diz assim: perguntou o Senhor, quem enganará a Acabe, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com que? Respondeu ele: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Preste atenção que nós temos um pano de fundo muito interessante. O rei Acabe está reinando. Acabe foi um mau rei, um rei desobediente, um rei que tinha uma esposa que era uma mulher contrária ao Senhor. A mulher de Acabe estabeleceu, e claro, com o consentimento dele, a adoração a Baal dentro dos territórios de Israel. Ela mesma não era uma israelita, ela não era hebreia. Então ela veio dos sidônios e ela estava lá, então, fazendo adoração a Baal e negando o Senhor. Bom, o que acontece então? Que Deus está trazendo o juízo dele sobre Acabe. E o Senhor, muitas vezes durante a história, Deus faz uso até mesmo dos espíritos malignos para estabelecer o seu juízo. Ele permite. Então aqui nessa passagem das Escrituras, demonstra para nós que Deus permitiu então que espíritos malignos então se manifestassem e mostrando qual era a estratégia que poderia usar então contra Acabe. Acontece então que apresentou-se um espírito que disse que seria um espírito de mentira na boca dos profetas de Acabe. Jezabel mantinha 400 profetas que profetizavam acerca de Baal. Aqueles profetas de Baal comiam da mesa de Jezabel, eles eram sustentados então pela monarquia. Entenda bem que durante a história nós já tivemos, na verdade, manifestações dos espíritos malignos enganando. Se a gente olhar para o retrovisor da história bíblica e da nossa própria história, nós vamos encontrar o Jardim do Éden. Lá a serpente incorporada, então acaba enganando Eva e enganando, consequentemente, Adão. Quando nós avançamos na história, a gente vai perceber também muitos enganos. É o caso do bezerro de ouro. É também quando nós abrimos a Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 18, nós encontramos em Deuteronômio 18 o Senhor dizendo o seguinte, que o povo não deveria consultar os adivinhos, aqueles que adivinhavam, os necromantes, não deviam, na verdade, consultar os mortos. O Senhor diz então em Deuteronômio que isso é abominação diante do Senhor. Isso é abominável diante dos olhos do Senhor. Então, se é abominável, ninguém deve fazer. Ninguém deve consultar os mortos, porque na verdade não são os mortos verdadeiramente que entram em contato com os vivos, mas são espíritos mentirosos,
enganadores. É muito interessante que durante toda a história, os milênios, desde que o homem pecou, que Satanás entrou na história da humanidade, ele foi gerando mentiras, mentiras, mentiras para enganar as pessoas. Na história moderna, nós temos então nos Estados Unidos o caso das irmãs Fox, a Kate e a Margaret Fox. Na história moderna, então, elas disseram ter primeiro entrado em contato com espíritos, comunicado com eles. E isso então foi muito divulgado. E aconteceu então que a partir das irmãs Fox se disseminou pelos Estados Unidos e pela Europa uma volta então dessa coisa chamada de consulta aos espíritos, de relacionamento então com os espíritos. É claro que já existiu em muitas partes do mundo de formas diferentes. Veja bem, também depois na Europa, um homem chamado Leon Denisart, ele sistematizou aquilo que foi chamado de espiritismo. Dizia ele que ele era a reencarnação, que essa é uma doutrina contrária às escrituras. Ele era, na verdade, a reencarnação de um poeta celta. Os celtas, então, foram um povo antigo que habitou, então, a Europa. E ele sistematiza, escreve, então, livros sobre isto. Ele ficou chamado na história como Allan Kardec. E ele foi, na verdade, sistematizando de uma forma filosófica o contato, a relação, então, com espíritos. Mas, se a gente observar bem, o texto que nós lemos, na verdade, relata que aquele espírito se apresentou diante do Senhor e o Senhor permitiu. E o Senhor disse: então vai, faz isso, porque ele disse: eu serei um espírito mentiroso na boca de seus profetas. Meus queridos, minhas queridas, há muita mentira espalhada por aí. As pessoas muitas vezes elas recebem essas mensagens, as chamadas mensagens psicografadas, os contatos com pessoas incorporadas e falam com esses espíritos. Elas, na verdade, estão sendo enganadas, porque isto é abominável aos olhos do Senhor. Aquilo que a palavra de Deus diz que é abominável, não pode ao mesmo tempo ter a aprovação de Deus. Então veja o tamanho do engano. E quantas pessoas também estão por aí profetizando em nome de Deus, quando Deus não falou absolutamente nada. Quantas pessoas, às vezes, elas profetizam por espíritos mentirosos, ou simplesmente elas pensam, imaginam, e elas estão falando como se Deus, de fato, estivesse falando. É preciso tomar muito cuidado. É preciso observar a palavra de Deus. As pessoas precisam deixar de serem meninas ou meninos no sentido espiritual. É preciso que as pessoas abram seus olhos e não façam nada. E não contrariem aquilo que está na palavra, não contrariem. Que essas pessoas não vão ao contrário da palavra de Deus. Se você está consultando espíritos, falando com espíritos, entrando em contato com espíritos que incorporam nas pessoas, você está indo contra a palavra de Deus. Se você profetiza aquilo que Deus, na verdade, não falou, você está indo contra a palavra de Deus. Se você está dando ouvido a essas coisas, tome cuidado. O Senhor, na verdade,
está muito distante destas coisas. Agora, é interessante observar que Deus manifesta também os dons espirituais. Eu creio nisto e eu vejo isto na palavra de Deus, mas isso é totalmente diferente do que as pessoas estão propagando e fazendo por aí, e até mesmo sendo enganadas por espíritos imundos. Na verdade, Deus não vai contra a sua palavra. Deus não vai contra a palavra que Ele mesmo inspirou, que Ele mesmo deixou como bússola, então como norte, como mapa, como direcionamento para a nossa vida. Abra seus olhos e se volte acima de tudo para a palavra de Deus. Se volte para a palavra do Senhor, a palavra atestada durante milênios, a palavra revelada, a revelação especial de Deus, a sua palavra. Sabemos que o Senhor é bom e Ele está chamando as pessoas para se voltarem à sua palavra. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, que Ele seja com você e que você busque profundamente um relacionamento com o Senhor através da oração e da palavra de Deus. E com certeza o Senhor fará grande diferença na sua vida. Não fique em lugar algum que haja enganos desta natureza, tudo aquilo que contraria a palavra do Senhor. Mas creia a um Deus todo-poderoso que intervém na nossa história, se relaciona conosco, mas não contraria a sua própria palavra. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo vídeo, e quero pedir a você que também se inscreva no nosso canal, acione o sininho e também compartilhe essa palavra com outras pessoas. Um abraço, até o nosso próximo vídeo.